Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Alexandre, eu sou formado em Cabala e, desculpem as gravações nessas condições, mas devido a estar de quarentena, temos que refletir, pensar, temos que sim continuar com os nossos conteúdos, mas ficando em casa. Agora vivenciando esse momento muito conflituoso, dentro das nossas casas, se resguardando. E, lembrando em resguardo, em quarentena, também lembramos de um momento muito praticado pelos cristãos. Que período é esse? Então, vamos refletir um pouco sobre o que significa quaresma, o que significa quarentena, o que significa esse período de reflexão e sacrifício em nome de algo, em nome de alguma honra, em nome de algum princípio. Principalmente nesse momento que nós estamos. Nós estamos se preparando, nós estamos se resguardando para trazermos a cura, desse princípio, dessa pandemia, dessa infecção que aconteceu a nível mundial. Eu espero que gostem do vídeo, eu espero que entendam as reflexões e as associações que queremos fazer, com muito respeito, com muito carinho, a ideologia de um grupo e aos princípios que a Cabala, através das associações, através das leis do conhecimento hermético, do conhecimento escondido, do segredo, das compreensões, da análise que ela vem trazendo, nós podemos refletir e compreender um pouco. Vamos começar pelo básico. Eu fiz umas anotações aqui. Hoje vai ser um pouco com o roteiro na mão, literalmente. Então, primeira coisa que podemos ver. O número 40, para os hebreus, a base do cristianismo, a base do judaísmo, tinha muitas associações, principalmente com a questão de domínio sobre os 4 elementos, as 4 lógicas: a terra, o fogo, a água e o ar. O mundo material, o mundo energético, o mundo sentimental e o mundo intelectual. Então, o domínio sobre isso, o domínio sobre essa matéria, representava a organização, a questão de ordem, a questão de estrutura. O que o número 4 vem trazendo, principalmente se nós analisarmos um quadrado. A base das casas, a base das construções, das pirâmides, das edificações, sempre é um quadrilátero, 4 lados, ou seja, a organização da estrutura. Então, nós temos isso, o número 4, o poder de simbologia do número 4, refletido sobre 10 princípios, os 10 princípios cabalísticos, as 10 sefiras. Então, 4 vezes 10, 40. 40 dias, 40 anos no deserto. Se nós formos ver no Antigo Testamento, nós temos isso bem claro. Em Salmos, capítulo 95, versículo 10, o povo hebreu viveu 40 anos no deserto. Nós temos em Êxodos, capítulo 24, versículo 18, a questão de Moisés, 40 dias sobre as nuvens para trazer os 10 mandamentos, ou seja, uma questão de ordem ao povo. Nós temos em Êxodos, capítulo 16, versículo 31, a representação de Deus como doador, como fonte, o Deus Pai, o Deus Criador, como fonte do maná. Êxodos capítulo 16, versículo 31. Onde por 40 anos o povo hebreu foi nutrido por esse maná, por esse Deus material, que se fez
maná do céu e alimentou o seu povo no deserto. Um Deus material, um Deus de estrutura, um Deus semente, porque o maná, ele lembra uma semente de coentro com sabor de torta de mel, como diz no próprio versículo bíblico. Então ali você vê a representação de um Deus material, a estrutura material. O Deus Pai materialmente nutrindo seus filhos. Logo em seguida, depois, nós temos a representação de Deus na terra na figura do rei Davi. Em Samuel, em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4, onde fala do seu reinado de 40 anos. E também nos 40 anos reinados de seu filho, em 1 Reis, capítulo 14, versículo 42. 40 anos foi o reinado desses dois reis que representaram Deus. Deus no sentido de um Deus guerreiro que lutou pelo seu povo, que junto com os seus representantes aqui na terra, tanto Davi quanto Salomão, foram guerreiros. Deus se representou como guerreiro, um Deus de fogo, um Deus de domínio, um Deus de atitudes, guardiando e protegendo o seu povo. Tanto que muitas associações estavam relacionadas ao raio, a trombetas do céu, a estrutura de luzes. Deus estava nessa questão do fogo primordial. Inclusive vemos muito essa representação na carta às de Paus, onde você vê a mão de Deus segurando um cajado do fogo, onde nós temos essa representação também na carta 16, a torre, Deus destruindo, como o raio do céu, destruindo as estruturas antigas, os reis que queriam se dominar a mais. Tudo bem que a questão cronológica não é muito equilibrada, mas você vê esses exemplos, a cronologia dos representantes no sentido de, no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros, você vê Deus como maná. E depois, um Deus material. E depois você vê Deus representado nos reis guerreiros. Então você vê Deus como um homem guerreiro, um homem de fogo, um homem de atitude, na figura de Davi e na figura de Salomão. O fogo guerreiro em Davi e o fogo religioso, o fogo sacerdotal em Salomão. Logo em seguida, no Novo Testamento, principalmente em João, capítulo 4, versículo 13 ao 14, nós temos Jesus Cristo. Logo depois do seu batismo, nós temos Jesus Cristo conversando com a samaritana e dizendo que ele é a fonte da água viva. Nós temos daí Jesus Cristo como a água, o plano sentimental, o plano emocional. E para finalizar, nos Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, nós temos Jesus Cristo como uma figura espiritual, uma figura mental, principalmente no Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, onde Jesus Cristo se apresenta aos discípulos trazendo o Espírito Santo, o poder das línguas, o poder da comunicação, o poder da fala, o poder da expressão para as pessoas. Então, tudo isso, e em 40 dias ele gera esse processo de transmitir conhecimento, de transmitir a verdade para o seu povo. Então nós temos o número 40 como um número de ordem, um número de estruturação, um número de organização no Antigo Testamento, da organização material, principalmente no Pentateuco. Depois do período dos reis aos profetas, nós temos um Deus de fogo, um Deus guerreiro, controlando a estrutura das ações, das atitudes humanas. Depois, no Novo Testamento, nós temos Deus se expressando no seu Filho como a água, Jesus Cristo, a fonte da água viva.
E nos Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, nós temos Deus, na figura de Jesus Cristo, como o ar, o pensamento, a comunicação, a ordem através da comunicação. E daí nós temos todo esse período de transição, esses 40 dias, esses 40 anos, toda vez refletindo na Bíblia. E hoje em dia temos um período chamado Quaresma, que é o reflexo desse período, desses períodos, 40 anos, 40 dias, onde nós, dentro de cada estrutura interna, dentro do nosso sol interno, dentro do nosso Cristo interno, nós temos essa missão de nós pensarmos como signos de ar, pensarmos, organizarmos nossos pensamentos, organizarmos nossas estruturas para sermos boas comunicações, como signos de água, como Cristo no Novo Testamento. Nós pensarmos nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, repensarmos esse período, para assim refletirmos bons sentimentos, bons pensamentos. Como Deus representado nos reis Davi e Salomão, como signos de fogo, nas nossas atitudes, nas nossas ações perante a humanidade, e como Deus maná, o nosso sol interno, se formos signos de terra, no nosso sol interno, no nosso sol material, nas maneiras com que organizamos o nosso corpo, o corpo do outro, o carinho que temos nas nossas construções. Uma associação bem simples é um gráfico que eu vou estar deixando aqui para vocês, falando sobre os 4 planos, os 4 planos cabalísticos. E nele podemos ver claramente 4 vezes a árvore da vida copiada. Na primeira base, nós vamos ter Deus do Pentateuco, o maná, a representação de Tifared, o maná, né? O Deus material, o Deus que se transformou em pão da vida. Daí, do período dos reis ao período dos profetas, nós temos Davi e Salomão, o Deus fogo, o Deus guerreiro. Temos Davi como Tifared, e nós temos Salomão como o rei mestre e o rei guerreiro, em Gesed e Geburá. Daí, logo em seguida, nós temos o princípio do plano da água, onde temos Jesus Cristo como a fonte de água viva em Tifared. E depois o princípio intelectual, o plano intelectual, a cabala do ar, onde nós temos Jesus Cristo, que é a cabala dos Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, onde nós temos Jesus Cristo como o sol divino, o sol que ilumina todos, Deus Pai como Tifared, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a nossa máxima, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Independente de católicos ou não, cristãos ou não, essa simbologia existe no mundo. E sim, Jesus Cristo foi um exemplo. Seja na sua cabeça ele um mito, é um mito como exemplo. Um exemplo para um povo, um exemplo para o inconsciente coletivo da humanidade. E ele nos guarda, ele nos protege, assim como Deus, o Criador, assim como seu Espírito, nossos irmãos, o Espírito que nós somos, a energia que nós somos. Aproveitando isso, que Deus Pai nos guarde, que Deus Pai nos guarde,
Deus Filho nos proteja e que o Espírito Santo nos ilumine. Espero que tenham gostado do vídeo, apreciado esse momento de reflexão. Curtam aí embaixo, deixem seus comentários e compartilhem com os amigos. E vamos aproveitar essa onda e vamos fazer uma oração em nome de toda a humanidade, em nome de todos os amigos, de todas as pessoas próximas e não próximas. Que essa pandemia passe, assim como já passamos por tantas outras situações, assim como o povo de Deus passou sofrimento no deserto, assim como Salomão e Davi conseguiram reinar com sabedoria e paz ao povo judeu, assim como Jesus Cristo veio trazer a paz à humanidade, assim como Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo nos guardam até hoje, vamos fazer uma oração para que seja passado, que seja tirado os temores, que a humanidade volte novamente a poder se unir, poder novamente respeitar a Deus. Que tenhamos uma ótima Páscoa, tenhamos uma ótima Quaresma, depois dessa quarentena. Que seja para refletirmos o que realmente queremos como humanidade, o que realmente queremos como irmão um do outro. E que essa reflexão traga apenas um resultado: o amor, a paz e a harmonia.